Uma boa noite a todos, irmãos. Que sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação na Escola de Profecia. Desejo um ótimo sábado que está a começar, que você desfrute da companhia do Senhor, da sua família, que seja um momento de repouso, de descanso nos braços do Senhor. Vamos aqui analisar algumas coisas interessantes acontecendo agora nos Estados Unidos da América que nos chamam muita atenção. Realmente, queridos irmãos, nós estamos vivendo momentos sombrios, momentos estranhos, momentos profetizados, momentos de muita dor, momentos de muito clamor, de muito choro, que eu tenho certeza que o mais recente evento vai impulsionar o cumprimento das profecias nos Estados Unidos da América, vai impulsionar o movimento que está à procura destas coisas. Nós vamos orar e em seguida vamos apresentar. Obrigado, Senhor, pela semana de trabalho. Aqui estamos, Pai, não por nossa força, não por nosso poder, mas por sua misericórdia. Venha o Pai nos ajudar a compreender ainda mais o seu amor. Enquanto acompanhamos, Senhor, esta apresentação, venha iluminar o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Um incidente estranho teve lugar nos Estados Unidos da América esta semana, na quarta-feira. Mas antes, vejam que em 27 de agosto deste ano, crianças tragicamente foram alvejadas enquanto rezavam em uma igreja em Minneapolis. Simplesmente alguém apareceu e matou essas crianças numa igreja. Dá para entender uma situação destas? Em 10 de setembro, neste caso na quarta-feira, Charlie Kirk, um comentarista conservador cristão com fortes ligações, ou de fortes ligações com o presidente Donald Trump, que tem apoiado muito o movimento MAGA e que por acaso é um dos principais, se não o presidente da Turning Point, que é uma organização que visava apoiar Donald Trump na sua campanha política e trazer a moralidade, ou seja, os cristãos de volta ao poder na América. Ele foi assassinado na quarta-feira por um jovem estudante enquanto estava dando um discurso na Universidade de Utah, nos Estados Unidos da América. Bem, eu não vou poder mostrar aqui o vídeo disto, não estou para mostrar vídeos de tiroteios e nem de assassinatos, apenas para vos mostrar, irmãos, que depois deste evento a América toda parou, orações estão sendo feitas e eu aproveito endereçar as minhas condolências à família enlutada. É um momento muito triste. Queridos, quando eu me deparei com esta informação da CNN Portugal, onde é dito que o assassinato desse homem é a confirmação de um processo de degenerescência social dos Estados Unidos da América. Em uma outra postagem, é dito que este incidente vai desencadear uma grande agitação nos Estados Unidos da América, vai desencadear mais uma pressão para que os estados parem e pensem qual é o futuro que desejam para a América, qual é o futuro moral para os seus filhos na América. Os estados, incluindo o próprio estado de Utah, que já fez uma proposta de implementação dos 10 mandamentos nas escolas públicas, não só, mas também uma proposta para trazer a Blue Law no estado. Eu tenho certeza que depois deste incidente, propostas de pressão maior veremos para que isso volte. Portanto, irmãos, fiquemos preparados para a resposta que os cristãos nacionalistas trarão depois deste incidente. Fiquemos preparados para as propostas que serão dadas para colmatar a lacuna moral da sociedade americana. Mas um ponto que eu queria compartilhar com os irmãos, e depois vou mostrar aqui um breve vídeo, uma mensagem muito interessante. Recentemente, um certo morador decidiu fazer um trabalho de jardinagem em seu quintal, em um dos estados americanos. E um dos seus vizinhos veio e disse: "Você não pode trabalhar porque hoje é domingo." Houve uma pequena confusão. Eu mostro isto para que os irmãos percebam que esta ideia de que não se deve trabalhar no domingo a todo custo está chegando às pessoas. Isto não está só no Projeto 2025, não está apenas nos movimentos nacionalistas cristãos, não está apenas nesses homens que buscam trazer isto, mas isto está pegando na mente do americano.
E da mesma forma como adventistas foram punidos por transgredir o domingo na visão deles, nós estamos vendo agora uma pressão para que as pessoas não trabalhem no domingo. Vamos ver o vídeo e em seguida a gente apresenta o nosso documentário, a nossa entrevista de hoje. If you want to be mad at somebody, be mad at the person who employed us, okay? Because it's been going for over an hour. Well, I don't know what you want us to do. It's work. It's 2 o'clock. It's Sunday. It's 2 o'clock. It's Sunday. It's 2 o'clock. It's Sunday. Some of us have to work Sundays. What's the issue? What's the issue? Yeah, like it's 10 o'clock at night. It's like the middle of the day. That's our point. Like, The point is it's Sunday. Where was Saturday? Where is Monday? We were working Saturday. We've been working. He wants this done as soon as possible. We're sorry. That's all. Like, this is the best we could do. Hey, here, want this side too? Good for you. Yes, man. Yeah, feel pretty good about yourself, right? You got How do I feel pretty good? You're coming up. We're literally working. You're acting like we're partying. Nobody insinuated that. I'm talking about the blower. You It's don't bring a blower to a party. It's a blower. We're working. I don't know what the issue is. It's 2 o'clock in the afternoon. And I'm trying to watch the TV in here. Okay, that's not I'm not going to stop my work schedule because you want to watch TV. Eu não sei se os irmãos perceberam. Ele disse que a questão é, hoje é domingo. Vocês não podem trabalhar a relva, não podem cortar a relva. Hoje é domingo. E outro morador perguntava, mas qual é o problema com isto? Ele disse, o problema é que é domingo. Por que não fizeram isto no sábado? Por que não fizeram na segunda-feira ou qualquer outro dia? Por que tem que ser no domingo? Interessante que ele menciona sábado nesta questão. Como se o sábado fosse um dia qualquer, um dia normal para fazer qualquer trabalho, mas o domingo tem que ser fechado. Ora, se ele considera o domingo um dia especial, por que não guarda? Por que quer obrigar outra pessoa a aderir a isto? Vocês estão percebendo que agora esses americanos não só querem santificar o domingo, mas querem que as pessoas que não têm esta visão também guardem o domingo. Vimos, por acaso, na Índia, a nova lei dominical num dos estados que proíbe as pessoas de abrirem lojas aos domingos com punição civil para todo aquele que desobedecer. Por mais que não seja cristão que guarda o domingo, deve fechar sua empresa. Não pode abrir para poder agradar o guardador do domingo. É para lá que nós vamos, irmãos. É para lá que nós vamos, muito em breve. Você será pressionado a guardar o domingo. Você será pressionado a ter o domingo como um dia especial. E não pode fazer nada. Assim como aconteceu nos anos 1600 nos Estados Unidos da América, quando a Blue Law estava em vigor. É isto que nós estamos vendo, voltando novamente, lentamente, se não rapidamente. Enfim, vamos ver o breve vídeo, a breve mensagem. Em seguida a gente encerra o nosso programa de hoje. Sim, isto é onde realmente precisamos olhar mais de perto para Apocalipse 13. E neste capítulo, se olharmos para o versículo 11, diz, e viu outra besta. Agora em Daniel 7, 16 a 17, diz que na profecia uma besta representa um reino. Diz que esta besta está a sair da terra. Bem, a primeira besta neste capítulo saiu do mar, uma área populosa. Sim, uma área populosa. O Apocalipse 17:15 diz que as águas representam povos, multidões e nações. Então, esta besta está a sair de uma área despovoada, uma área nova. E isso é exatamente a América, esta terra despovoada que não é tão populosa como a Europa era. E tem 2 chifres como um cordeiro. Então, é semelhante a Cristo, certo? Tem atributos semelhantes aos de um cordeiro. Mas o problema é que, diz no versículo 11, no final, que irá falar como um dragão. E esse é um grande problema. O versículo 12 diz, e ele exerce todo o poder da primeira besta, o que significa que tudo que o papado fez durante a Idade das Trevas, a América acabará por fazer,
E esse é um pensamento que a maioria das pessoas nem consegue imaginar, especialmente porque é chamada da Terra da Liberdade, mas será o maior poder de perseguição em todo o mundo. Isso vai exigir um grande esforço vindo das raízes da América, que se basearam na liberdade religiosa para agora falar como um dragão. Isso vai exigir um grande esforço e, na verdade, vamos ver que católicos tiveram muito a ver com a mudança da América. Absolutamente. Então, vamos ao versículo 14 e diz: E engana os que habitam na terra por meio daqueles milagres que lhe foi dado fazer à vista da besta, dizendo aos que habitam na terra que deviam fazer uma imagem à besta. Assim, ele está dizendo está dizendo ao mundo: ei, precisamos fazer uma imagem à besta. Uma imagem é uma semelhança, uma imagem reflexiva. Portanto, terá os mesmos atributos, as mesmas características da primeira besta, que era um poder mundial, um poder perseguidor, igreja e Estado juntos no poder. Depois, se formos ao versículo 16, ele faz com que todos. Portanto, isso é forçado. Aqui vemos a força entrando na questão. Tanto que ele faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca. Portanto, literalmente, o que estamos a ver é que vai tornar-se religioso, vai tornar-se unificado, religioso e político. Este é o aspecto semelhante ao Cordeiro, semelhante a Cristo. Vai ser uma nação cristã, mas vai ter força política e vai impor o que é chamado de a marca da besta. Certo? E isso é a América. E a América está a fazer isto. Esta é a parte louca. Devemos ter a igreja e o Estado a misturar-se assim? Bem, não é assim que Deus estabelece as coisas. No próximo slide, vemos até que Mateus 22, 21 diz: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Portanto, há uma separação aqui. Dê ao governo o que lhe deve, dê a Deus, e eles não devem ser misturados. A igreja não deve dirigir o governo, e o governo não deve dirigir a igreja. Então, você está dizendo que esta era dourada de Trump e da América não é o reino de Deus? Oh, não. Eu definitivamente não penso assim. Quero dizer, Deus diz que meu reino não é deste mundo. Portanto, isso é uma coisa muito importante para lembrarmos. À luz do que a profecia está a dizer que a América vai fazer. Não é uma coisa boa no que diz respeito a trazer de volta a religião. E é por isso que estamos a referir tudo isso. Porque as pessoas estão a ficar super entusiasmadas com o regresso de Deus. Mas a maneira como Deus vai regressar à América vai ser forçada. E diz aqui no versículo 15, no final do versículo 15, e faz com que todos os que não adorarem a imagem da besta sejam mortos. Sim, causar a sua morte. Portanto, há algum tipo de decreto de morte aqui também. Sim, e isso é uma coisa muito séria. Assim como acabaste de referir em João 18:36, Jesus disse: meu reino não é deste mundo. Que não devemos estar à procura disso aqui, certo? Eles não acreditam neste versículo. Eles acreditam realmente que a terra vai ser o reino de Deus, que precisamos de o trazer de volta. É por isso que há tanto foco em Israel e, sabes, apenas em restabelecer a religião
como sendo parte disso. Sim, absolutamente. Muito bem, portanto, agora temos outro slide. Este é da MSNBC. E agora, antes de lermos, quero deixar bastante claro, não estamos a tomar partidos. Não achamos que agora as pessoas devem ir para a esquerda apenas porque Trump está a fazer coisas que não deveriam fazer. Não estamos aqui para apoiar nenhum dos lados. Estamos aqui apenas para ser observadores. E, sabem, a esquerda às vezes diz coisas que são anti-bom e anticristão, mas também tem alguns pontos de observação que acho que valem a pena notar. E assim, em vez de, sabem, não estamos a tomar partidos, vamos apenas observar o que eles estão a dizer e ponderar se faz algum sentido ou não. Aqui, a 8 de novembro de 2024, disseram: os extremistas cristãos estão ansiosos para que Trump lhes entregue o poder secular. E dizem que, quando Trump ganhar, esses extremistas vão assumir papéis dentro das instituições governamentais e manipulá-las. Claro, eles são da esquerda, por isso não concordam com a religião cristã e com a ênfase cristã. E Trump disse a um grupo cristão aliado na Geórgia que quanto mais poderosos vocês se tornam, melhor o país vai ser. Agora, isso é uma afirmação perigosa. É muito perigosa. E ele disse aos radiodifusores evangélicos em fevereiro que eles iriam experimentar poder a um nível que nunca usaram antes. Vimos isso, portanto, mesmo que isto venha do lado esquerdo, precisamos estar atentos, porque não é uma boa ideia que os grupos cristãos se tornem tão poderosos e basicamente controlem um país. Isso é a Igreja e o Estado unidos. E isso remove a liberdade religiosa, que era o que a América deveria ser. Eles abandonaram a Europa por causa da perseguição cristã lá e agora vão recorrer a um poder que persegue cristãos novamente, certo? E agora podemos ver aqui no Courier and Press uma resolução apresentada por um legislador de Indiana esta semana. Pediu à Câmara dos Representantes do Estado para submeter humildemente seus caminhos ao Senhor Jesus Cristo. Isso é uma declaração bastante direta. No final aqui, diz que isso solicita que a Câmara mantenha individual ou coletivamente os princípios bíblicos. Bem, é ótimo que, você sabe, eles queiram que as pessoas sigam Jesus e se submetam humildemente a Jesus. Isso é tudo ótimo. Mas você pode realmente exigir que toda a Câmara dos Representantes faça isso? Isso é um pouco exagerado. Sim, é aqui que começamos a entrar nesse submeter, o que significa que há uma força ali. Sim, certo. E precisamos ter muito cuidado, especialmente quando isso entra em áreas políticas, em áreas legislativas governamentais, onde as pessoas dizem: você precisa se submeter a Jesus. Sim, quando na verdade podem não querer fazer isso. Isso está a opor-se à liberdade delas, certo? E quando Jesus estava na terra, ele nunca exigiu que ninguém se submetesse a ele. Tudo era feito por livre-arbítrio e por amor a ele. E você sabe, ele não ia por aí a dar ordens às pessoas. Donald Trump está a retratar-se como um salvador religioso. Ele diz que o dia das eleições será o dia da visibilidade cristã. Trump comparou repetidamente os seus julgamentos criminais à crucifixão de Jesus. Promoveu vídeos que chamam a sua reeleição, entre aspas, o momento mais importante da história da humanidade, e o descrevem como um governante divinamente nomeado, um pastor da humanidade, que nunca os abandonará nem deixará de cuidar deles. Assim Deus fez Trump. Quero dizer, estamos a ver uma
uma tal mescla de cristianismo e governo. Esta é a parte alarmante. Não que o cristianismo esteja a aumentar, não que as pessoas queiram voltar a Deus, não que as pessoas queiram Jesus. Esse não é o problema, não. O que é preocupante é que o governo está a ter um viés. E o que faz o governo? Faz leis, certo? Faz regras, legisla, penaliza. Essa é a parte preocupante disto, certo? E só ter este complexo de Salvador Deus, que parece estar à volta de Trump, sabes, a relacioná-la com Jesus e como alguém que foi enviado por Deus, sabes, temos feito demasiadas coisas nos bastidores na Amazing Discoveries, a ver, sabes, de onde vêm todos estes líderes e qual é o seu historial para saber que isso simplesmente não está a acontecer. E ainda assim, eles parecem pensar que isto foi realmente o enviado por Deus. Sim. Ele afirma ser um guerreiro sagrado contra um ataque imaginário do cristianismo. Eles querem derrubar cruzes, mas ninguém tocará na cruz de Cristo durante a administração de Trump. Juro-te. E ele está a vender a sua própria versão da Bíblia. Temos de fazer a América orar novamente. Fazer a América orar de novo. Isso só a força. Faz com que a América reze outra vez. Faz com que eles adorem a imagem da besta. Não podes fazer ninguém rezar. Não podes fazer alguém submeter-se a Jesus. Não os podes fazer amar a Deus. Isso tem de ser uma escolha totalmente livre. E não é assim que Deus faz as coisas. O que está a acontecer aqui? Movimento nacionalista cristão branco dentro do Partido Republicano. Digo com orgulho, devemos ser nacionalistas cristãos. Os nacionalistas cristãos acreditam que a lei da terra não é a Constituição, mas sim a lei de Deus, conforme a interpretam. Os apoiantes de Trump estão cada vez mais abertos nos seus apelos para substituir a democracia por uma mega-teocracia. A igreja deve dirigir o governo. Estou farta dessa separação entre igreja e Estado. Devemos ser uma nação cristã. Uau! Bem, ali vemos aquela parede de separação a ser derrubada. Ela estava a dizer que está farta deste lixo da separação entre a igreja e o Estado e que a igreja deveria dirigir o governo. Isso não está bem. Isso não está bem. Bem, eu espero que os irmãos tenham chegado até aqui e todos tenhamos percebido em que ponto estamos na profecia bíblica. Irmãos, por favor, vamos orar. Agora é o tempo de oração. É o tempo de clamar a Deus por poder. É o tempo de buscar preparação individual. Como igreja, sim, precisamos. Mas individualmente, pois seremos provados individualmente. Este é o tempo. Vamos orar, vamos buscar o Senhor, vamos consagrar nossa vida, pois uma batalha tremenda está pela frente. Que Deus abençoe sua vida. Nós vamos terminar com uma oração. Pai, muito obrigado por esta apresentação, obrigado por nos mostrar o quão próximo estamos do fim. Nós queremos estar preparados, Senhor. E a preparação começa de joelhos. Quando dobramos nosso joelho em comunhão com Jesus, buscamos o caráter de Jesus na nossa vida, bebemos da fonte que nunca seca, da água da vida, nos alimentamos do pão da vida que é Cristo, e Ele nos capacita a resistir às tentações e permanecer fiéis até o fim. Que a Tua graça, Senhor, nos cubra neste sábado. Dá-nos, Senhor, sua companhia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Até breve.